gathered in the upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Cumprimentamos a todos os nossos irmãos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, está começando mais uma programação de fé, com hinos, orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E para darmos início em mais este culto, queremos ter uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus. Oremos. Gracioso e soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nos achamos em Tua santa presença, ó Pai. Agradecemos ao Senhor por todas as bênçãos, pelas vitórias, pela saúde, pela vida, pela paz e por estarmos começando mais um ano. Esse é o nosso primeiro culto de mais este ano que se inicia, 2021. E nós agradecemos ao Senhor por termos chegado até aqui em paz. Ó Deus, pedimos agora perdão por todos os nossos pecados, nossas falhas, e a direção do Senhor nós pedimos a inspiração para que possamos fazer um trabalho digno, que seja aceito pelo Senhor, que seja a honra e glória do Senhor e também a edificação dos Teus filhos, ó Pai. E nós pedimos a bênção e a paz neste momento, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito bem, meus amados irmãos, este programa virtual tem o oferecimento do Tabernáculo da Fé, que está situado na Rua Romênia 212, no Jardim Europa, em Santa Bárbara do Oeste. E também no Parque Shalom, Tabernáculo Shalom, ali na cidade de Campinas. E o nosso endereço lá é Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130. E na descrição do vídeo, aí embaixo, nós temos as informações sobre os cultos e horários e assim por diante, não é? Muito bom. A escritura que nós vamos ler em mais este culto está em São Lucas capítulo 4, começando no versículo 14. Repetindo, São Lucas capítulo 4, versículo 14, daí em diante, não é? E nós teremos a parte de louvores, de adoração, teremos a oração da fé em favor uns dos outros e depois teremos a leitura da mensagem pregada pelo profeta de Deus, se o Senhor permitir. Então agora vamos cantar, vamos adorar ao Senhor nosso Deus com a nossa alma, com o nosso coração. Cantemos todos neste momento. Salva
chama assim a todos nós aflitos e diz-vos: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, tristes carregados, vinde a mim. Vinde a mim, vinde a mim, fracos e cansados, vinde a mim, porque viver tão longe do meigo e bom Jesus, porque vagar nas trevas podendo andar na luz, na vida sem proveito da culpa e da aflição, corramos para a senda da eterna salvação. Vinde a mim, vinde a mim, tristes carregados, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, fracos e cansados, vinde a mim. Se o véu da angústia trouxer tribulação, oh, não temais, pois Cristo dará consolação, e assim vereis na vida o alento que produz no coração submisso. Vinde de Jesus, vinde a mim, vinde a mim, tristes carregados, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, fracos e cansados, vinde a mim.
Jesus, não demoreis, vinde já, paz e perdão vos outorga, vinde alcançar-nos a cruz. Tais como sois, vinde à fonte, Ele vos receberá. Todos os vossos pecados, Cristo Jesus limpará. Vinde a Jesus, vinde a Jesus, não demoreis, vinde já, paz e perdão vos outorga, vinde alcançar-nos na cruz. Eis a promessa do Mestre, vida qualquer que aceitar, vida na glória celeste, de Deus vai gozar. Vinde a Jesus, vinde a Jesus, não demoreis, vinde já, paz e perdão vos outorga, vinde alcançar-nos a cruz. Cristo te chama com muito amor, ó pecador, vem atender, dele não fujas com fútil temor, venha Jesus te render. Ó pecador, eis o Senhor. Chamado
Amém. Graças a Deus. Deus aceite a nossa adoração, não é? Que Ele seja louvado, que Ele seja sempre adorado pelos seus filhos. Então vamos aqui agora à leitura da palavra do Senhor. São Lucas 4, versículo 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração e pregar liberdade aos cativos e restaurar restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando-o a dar ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam de sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Amém. Vamos parar aqui no versículo 22, não é? São Lucas, nós lemos do versículo 14 até o 22. Muito bom, queridos irmãos, agora vamos ter a palavra de oração, orando uns pelos outros, suplicando a misericórdia de Deus, a graça de Deus em favor dos filhos de Deus, em favor do povo de um modo geral. Senhor Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nós estamos outra vez com os nossos olhos fechados, Senhor, pedindo a tua misericórdia, a bênção e a graça do Senhor em favor de cada um dos teus filhos, em favor dos necessitados, dos aflitos, indistintamente, daqueles que precisam da ajuda, da bênção do Senhor, aqueles que estão enfermos, acamados, toda sorte de enfermidade, Senhor, seja depressão, seja problemas cardíacos, problemas pulmonares, seja câncer, seja o que for que a pessoa tenha, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós determinamos que a bênção do Senhor recaia sobre a pessoa que crê, que está crendo no Senhor, que está atenta, que está orando, ó Pai. E isto tudo pedimos humildemente e no santo nome do Senhor Jesus Cristo e para a sua bendita glória. Amém, Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Que assim seja, meus amados irmãos, não é? Muito bom, nós vamos dar uma olhadinha aqui na escritura que nós lemos, não é? Começando aqui no versículo 14, conforme começamos, não é? E daremos então uma rápida olhada nisto aqui. Diz aqui no verso 14 que pela virtude do Espírito voltou Jesus para a Galiléia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Ele voltou de onde mesmo? É claro que vocês já se lembram, né? Ele havia estado sendo tentado por Satanás no monte da tentação, quando ele ficou 40 dias e 40 noites em jejum, né? Então, aqui no verso 13 diz: E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então, ele estava voltando ali do monte onde fora tentado depois de ter jejuado os 40 dias. E aí era costume do Senhor Jesus Cristo ir à sinagoga todos os sábados, não é?
porque naquele tempo eles estavam em transição de lei para graça. João Batista foi o profeta precursor da primeira vinda de Cristo, que pregou nessa transição entre lei e graça. E o Senhor Jesus Cristo era o Messias, naturalmente, e então, enquanto essa transição não se dava, enquanto seu ministério não se iniciava oficialmente, ele ia todos os sábados na sinagoga, não é? Porque era seu costume, era a lei e a lei era de Deus, não é? Então, foi isso que aconteceu. E aí, chegando na sinagoga, geralmente o dirigente ali, o rabino que dirigia a reunião, dava a oportunidade para alguém que quisesse ler a Escritura. E então, quando foi dada essa oportunidade, o Senhor Jesus Cristo tomou o livro da mão do assistente e leu aí onde nós acabamos, né, de ler essa Escritura aí. Então, repetindo um pouquinho aqui, né? E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar onde estava escrito. Aí nós continuamos a leitura aqui, né? Ali estava escrito uma profecia de Isaías, que havia sido profetizado há 700 anos atrás, que estava cumprindo-se exatamente ali naquele dia, não é? Então Isaías tinha profetizado isto e ficou escrito, e quando o Senhor Jesus Cristo estava aqui, o que era então? O fato do Senhor Jesus Cristo estar ali na sinagoga naquele sábado não era nada mais, nada menos que o cumprimento daquela profecia de Isaías, daquele assunto em específico. Era o cumprimento, porque você sabe que tudo que foi escrito do Senhor Jesus Cristo foi cumprido. E nós poderemos ir mais além um pouquinho, não é? Tudo que foi escrito sobre mim e sobre você vai se cumprindo a cada dia, a cada passo da nossa vida. Então, se você olhar para si mesmo e ver o tipo de vida que você vive, não é? Então você já vai entender o que é que estava escrito de você. E eu, da mesma maneira, e assim sucessivamente, não é? Então, nós somos o cumprimento do que está escrito, da palavra de Deus que foi falada antes da fundação do mundo, não é? Então, assim que ele leu, ele fechou o livro, mas eu quero ainda, deixe-me ver aqui, eu ainda quero frisar alguma coisa aqui muito importante. Vamos aqui no 18 mesmo. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração e pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornou a dar ao ministro. Mas lá no livro de Isaías está escrito mais uma porção daquilo que seria feito naquele dia, que seria o dia do juízo de Deus, não é? Então aqui era a liberdade aos cativos, o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do Senhor nosso Deus. E essa parte do dia da vingança do Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo não leu. Não sei se você observar, você vai fazer esse estudo, vai fazer essa análise e você vai ver. A parte do dia da vingança, o Senhor Jesus Cristo não leu, ele leu só até o ano aceitável e cerrou o livro. Por que teria acontecido isso? Justamente porque o dia da vingança do Senhor nosso Deus não era aquele dia. Aquele dia era o ano aceitável,
o dia da libertação dos cativos, das vistas aos cegos, da voz aos mudos e assim por diante, não é? Mas nós não vamos ficar adiantando muito aqui, porque nós vamos agora dar início na leitura da mensagem Hoje tem se cumprido esta escritura. Essa mensagem foi pregada em Jeffersonville, no estado de Indiana, nos Estados Unidos da América do Norte, no dia 19 de fevereiro de 1965. Então foi pregada pelo profeta William Branham, né? Mais completo o nome, William Marion Branham, e essa tradução aqui que nós estamos lendo é a tradução do Tabernáculo da Fé em Goiânia. É um trabalho dos irmãos lá, né? Essa tradução aqui. Então vamos começar desde o primeiro versículo. Se houver necessidade, provavelmente nós poderemos fazer alguma pausa aqui durante a leitura, não é? Começa assim o primeiro parágrafo. Somente crer, somente crer. Tudo é possível, somente crer. Somente crer, somente crer. Tudo é possível, somente crer. Mantenhamo-nos de pé, por favor, enquanto inclinamos nossas cabeças para orar. Amado Pai Celestial, estamos agradecidos nesta noite por outra oportunidade de vir e apresentar esse glorioso e maravilhoso Evangelho de Jesus Cristo. Te agradecemos porque Ele ainda é o mesmo ontem, como foi, Ele é o mesmo hoje, como foi ontem, e assim permanecerá para sempre. Te agradecemos por estas pessoas que têm vindo neste tempo de tanto frio, todavia com suas grandes expectativas, buscando e crendo que algo muito fora do comum nos vai ser dado de Deus. Vimos com esta esperança, Senhor, e cada culto te agradecemos pelo culto de anteontem no tabernáculo e também pelo culto ontem à noite e pelo culto também de hoje no tabernáculo. Estamos antecipando o que tens para nós nesta noite. Pai, sabemos que qualquer pessoa com a força humana pode abrir a Bíblia, porém há um só que a pode fazer viver e fazer com que seja algo real. E esse és tu. Pai, esperamos que o faças nesta noite. Abençoe-nos enquanto todos os aspectos, nossos corações estão cheios de regozijo, vendo o tempo se aproximando, quando vamos lhe conhecer face a face, aquele que temos amado e pelo qual temos vivido todos estes anos. Tem havido muitos povos, novos convertidos, nestes dias, Senhor. Temos ouvido que uma grande quantidade de pessoas do culto de ontem à noite, como que 40 ou 50, serão batizados em teu nome amanhã. Ó Deus, pedimos que continues conosco até que toda semente predestinada haja visto a luz do Evangelho e haja entrado ao redil. Pedimos que nos escondas atrás da palavra, cega-nos quanto às coisas do mundo e deixe-nos ver a Jesus. Que haja aqui hoje uma experiência como a do Monte da Transfiguração, que não vejamos a nenhum homem, mas somente a Jesus. Pedimos estas coisas em seu nome e para a sua glória, como vindicação de seu Evangelho. Amém. Podem se assentar.
Estendemos saudações desde este auditório a nossos amigos em Arizona, Califórnia, Texas e através dos Estados Unidos, esta noite por meio das linhas telefônicas. Esperamos que Deus nos abençoe e todos contentes nesta noite, estão? Muito bem. Me agrada ver que todos alcançaram assento cômodo. Agora, tenham cuidado, amanhã, de batizar a todos que pediram ontem à noite. Oxalá que por esse tempo haja outros com uns 100 ou 200 acrescentados a esse número. Agora, amanhã à noite, eu nunca costumo anunciar de antemão sobre o que vou pregar. Porém, uma noite desta série de cultos, quero falar sobre o tema Quem é este Melquisedeque? Penso que é um tema de muita importância nestes dias, quando tem vindo essas revelações e tem sido um ministério através das eras. Quem foi esta pessoa? Eu creio que Deus tem a resposta de quem foi. Alguns dizem que foi um ministério, outros que foi um rei, etc. Porém, porquanto há uma pergunta, tem que haver uma resposta correta para essa pergunta. Não pode haver uma pergunta sem que primeiro exista a resposta. Agora, esperamos que Deus nos dê uma bênção de sua palavra nesta noite, enquanto a lemos. Esperamos ver o dia, talvez num futuro próximo, quando possivelmente possamos trazer a tenda aqui à cidade e colocá-la aqui no campo desportivo, onde poderíamos ficar por um tempo mais longo, talvez por 3 ou 4 semanas de cultos corridos. Assim como estamos apenas nos conhecendo e logo temos que nos despedir. Como gostaria de vir para permanecer um tempo longo, para não ter que encerrar tão rápido. Nós poderíamos ficar dia e noite. Alguém poderia ir em casa e alimentar os animais e ordenhar as vacas e logo voltar e continuar com o culto. Isso me agradaria muito. O Senhor lhes abençoe. Agora, antes de sair de viagem, talvez no domingo de manhã, ou mesmo à noite, num destes cultos, sei que todos estão esperando ouvir a mensagem sobre a verdade de divórcio e casamento, o qual é um dos grandes problemas destes dias. Tão seguro como estou aqui de pé, creio que a resposta correta está na palavra de Deus. Para isso, prometi voltar esta vez também. Quero ter outro aqui em Jeffersonville no próximo domingo da Páscoa, o serviço matutino e o culto de pregação. O anunciaremos com tempo e trataremos de alugar este mesmo auditório para o sábado e domingo. Teria que vir de avião e logo regressar depressa, porque se aproxima o tempo da outra viagem. Terei que averiguá-la como o itinerário que tenho para ir para a Califórnia. Logo depois disso, tenho que voltar à África. Mantenham-se em contato e orem por nós. Agora, nesta noite, quero que fixem sua atenção numa porção da palavra de Deus
encontrada em Lucas 4, onde falou Jesus: E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje tem se cumprido esta escritura em vossos ouvidos. Lucas capítulo 4, versículo 16 ao 21. Desta leitura, queremos obter uma conclusão. Qual dinâmica é a palavra de Deus? Todos podemos calcular a mecânica, porém, se necessita da dinâmica para que a coisa funcione. Podemos calcular a mecânica de alguma máquina, como o automóvel, mas logo se necessita da dinâmica para que as rodas funcionem. Agora, Jesus havia voltado a Nazaré, onde havia sido criado. Mais adiante nas Escrituras, lemos que lhes disseram: Nós ouvimos que fizeste tal e qual coisa aqui em Cafarnaum. Agora queremos ver-te fazer aqui em tua própria terra. Ele lhes respondeu: Não há profeta sem honra, senão em sua terra e em sua casa. Naturalmente, isto é onde a pessoa é criada e onde lhe conhecem. Ali ele tinha um nome de má reputação, sendo que nasceu sem pai terrestre, lhe chamavam filho ilegítimo, porque Maria, em realidade, estava grávida antes de haver se casado com José. Porém, isso não é certo. Sabemos que que não foi assim. Aleluia. A razão pela qual cheguei a esta porção das Escrituras foi uma experiência que tive nesses dias passados em Phoenix, Arizona. Era o último dia de cultos especiais, onde eu estava pregando na Convenção Internacional dos Homens de Negócios do Evangelho Completo. Nesta convenção estava conosco um visitante que era um bispo católico do rito caldeu da Igreja Católica Apostólica e reverendíssimo Juan S. Stanley, OSD, arcebispo da zona metropolitana dos Estados Unidos, na Igreja Católica. Isto aqui é seu cartão e seu endereço. Ele deu o cartão para o profeta Irmão Branham. Ele estava ali de visita com os homens de negócio. Eu o havia visto ali no dia anterior, quando eu estava pregando. Nessa ocasião, notei que ele me olhava e pensei: aquele homem seguramente está em contenda com tudo o que estou dizendo. Notava que se mantinha assim, muito pensativo e balançando a cabeça, porém
eu não sabia exatamente o que estava lhe inquietando. Logo no domingo, quando entrei ao púlpito para pregar, ia falar sobre dores de parto, onde Jesus havia dito: a mulher, quando está para dar à luz, tem dores porque é chegada a sua hora. João 16, 21. Pois eu ia falar desta passagem tendo dores de parto como meu tema para dizer que o mundo está em dores de parto agora mesmo. O velho tem que desocupar para o novo, para que o novo possa entrar. Tal como a semente tem que apodrecer para assim poder dar vida nova, as dores de parto estremeceram o mundo na Primeira Guerra Mundial. Ali teve uma dor tremenda porque tinham gás venenoso e as outras coisas que por pouco destruíram o mundo. Então, a Segunda Guerra Mundial teve outra dor mais forte quando tiveram a bomba atômica e demais coisas. O mundo não pode suportar outra dor de parto com os foguetes, etc., que tem hoje em dia. Outra guerra lançará o mundo no espaço livre, porque o mundo agora será livrado. A Bíblia diz que haverá uma nova terra. Sob a mensagem de cada profeta, Israel recebeu uma dor de parto, porque estes profetas chegaram à cena depois que os teólogos e os clérigos tinham a igreja em forma organizada. E quando estes profetas vinham à cena com o assim diz o Senhor, sacudiam as igrejas e elas tinham dores de parto. Por fim, teve dores de parto até dar à luz um filho do Evangelho, o qual foi a palavra mesma feito carne. Então, a igreja verdadeiramente está de parto, em dores de parto nesta noite, novamente, para o nascimento do Filho de Deus, que está por regressar. Todos nossos teólogos, sistemas e denominações têm se apodrecido debaixo de nossos pés. Assim sendo, estamos plenamente em dores de parto. Uma mensagem de Deus sempre causa dores mais duras sobre a igreja. Porém, dentro de pouco tempo, ela dará à luz uma noiva, a qual trará Jesus Cristo, a sua noiva. Então, tendo na mente que este homem estava tão contrário ao que estava dizendo, quando comecei a pregar esta mensagem, abri a Bíblia para encontrar o texto. Minha esposa acabava de me presentear com uma Bíblia nova, porque a minha, a qual já tinha como que 15 anos comigo, estava muito estragada. As páginas saíam voando cada vez que a abria, porém, eu sabia exatamente onde estava cada versículo. Portanto, eu havia estudado na Bíblia Velha, porém, ao sair para o culto, tomei a nova, porque a outra já se via muito feia. Quando abri a Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 16, comecei a ler, porém o versículo que buscava não estava. Então pensei, isto é muito estranho. Procurei o versículo de novo
porém não o encontrava. O irmão Jack Moore, de Shreveport, Louisiana, um amigo íntimo, estava presente ali. E lhe perguntei: irmão Jack, não se encontra isso em João 16? E ele respondeu: sim. Então, esse arcebispo católico se levantou dentre uns 100 ministros que estavam ali na plataforma, aproximou-se de mim, e ele, com todas as suas coisas, a batina, as cruzes, etc., que eles usam, e quando estava a meu lado, me disse: meu filho, aqui está entre aspas, meu filho, fique firme. Deus está a ponto de fazer algo. Fecha aspas. Eu preciso fazer uma pausa aqui, não é agora? Porque a gente fica lendo assim, vai se empolgando, a gente vai entrando no espírito do assunto, não é? Você viu o que aconteceu. Ele tinha uma Bíblia muito velha e já estava saindo as folhas, e como ele ia pregar na Convenção Internacional dos Homens de Negócio, tinha gente do mundo inteiro, né, naturalmente. Então ele disse: eu vou com a minha Bíblia nova que a minha esposa me deu. E chegando lá, e ele disse que esse arcebispo, eu não sei se o que estava lá era o arcebispo ou era o bispo, não é? Ele estava lá, inquieto, e ele achava que o arcebispo não estava acreditando, não estava concordando com as coisas que ele dizia, não é? Mas ele continuou a sua linha da mensagem sobre dores de parto. E no momento de encontrar a escritura, ele não achava a escritura e ficou assim com uma certa dificuldade, e perguntou para o irmão Jack Moore. Ele disse: é aí mesmo, é nessa escritura mesmo que você quer ler. Mas então ele não encontrava a escritura. Aí o que aconteceu, né? O arcebispo se levantou e se colocou ao lado dele com a sua batina, com as suas cruzes. O arcebispo não teve que se esconder, né? Vou lá na reunião desse protestante William Branham e vou me esconder. Ele foi do jeito que ele era mesmo, né? Eu pensei que esse homem podia ser um homem autêntico. Esse homem podia ser um homem sério, um homem honesto, um homem verdadeiro. Porque senão ele teria se disfarçado, tirado sua veste clerical e colocado uma calça e camisa de uma pessoa comum e ido lá para, tipo, inspecionar, ou digo, espionar o irmão Branham. Mas ele não foi desta maneira, ele foi como ele era mesmo, ele se revelou que ele era um bispo, um arcebispo católico, e estava ali com a sua Bíblia, com a sua batina, com as suas cruzes. Ele queria ver a verdade. Isso é muito importante nós analisarmos. Então foi isso que aconteceu. Quando ele não achava, o arcebispo se levantou, foi lá, se colocou ao lado do profeta irmão Branham, disse: filho, ele me disse: meu filho, fique firme, Deus está a ponto de fazer algo. Eu pensei, esse arcebispo estava vendo muito mais do que certos pastores estão vendo hoje. Aquele arcebispo católico romano estava vendo os acontecimentos de Deus muito mais que certos pastores evangélicos hoje podem ver hoje, né? Nós chegamos ao parágrafo 18. Vamos em frente agora para o 19. Pensei, um arcebispo católico dizendo-me isto? Que coisa! O irmão Branham disse. Continuou dizendo-me, o arcebispo, continuou dizendo-me: leia-o do meu livro. Li, pois, a passagem que procurava de seu livro. Tomei meu texto e continuei pregando. Você entendeu? O arcebispo disse: leia da minha Bíblia. Aqui está onde você quer ler. Pode ler com a minha Bíblia. E ele disse: lia na Bíblia do arcebispo, no livro dele, e continuei, e tomei meu texto e continuei pregando. Depois, quando havia terminado e havia-me ido, ele se levantou e disse: há uma só coisa que tem que suceder.
O arcebispo disse ao profeta: há uma só coisa que tem que suceder depois desta mensagem que temos ouvido. Ou a igreja tem que sair do enredo em que se encontra, ou nós teremos que sair do enredo em que se encontra a igreja. Uma das duas coisas. Ei, glória a Deus! Aleluia! Bendito seja Deus, bendito seja o profeta de Deus que já está no descanso, e bendito seja aquele arcebispo também, e bendito sejamos todos nós que estamos ouvindo estas verdades. Bendito seja você, meu irmão, sua casa, bendita seja sua família, por estar ouvindo essas verdades. Bendito sejamos todos nós, aleluia. Mas olha o que o arcebispo disse aqui, né? Vamos recapitular aqui, não é? Bem devagarinho, porque o aplicativo às vezes tem algum pequeno problema, né? Continuou dizendo-me: leia-o do meu livro. Li, pois, a passagem que procurava de seu livro, tomei meu texto e continuei pregando. Depois, quando havia terminado e havia-me ido, ele se levantou e disse... Então o arcebispo se levantou, naturalmente acompanhou o profeta um pouco ali e disse essas palavras ao profeta Irmão Brana, o arcebispo católico. Há uma só coisa que tem que suceder depois desta mensagem que temos ouvido. Olha o que tem que acontecer, que o arcebispo disse. Ou a igreja tem que sair do enredo em que se encontra, ou nós temos que sair do enredo em que se encontra a igreja. Uma das duas coisas tem que acontecer. Aleluia. Eu estava a caminho outra vez, à minha casa em Tucson, essa tarde, e os meninos estavam fazendo muito alvoroço, porque queriam algo de comer. Paramos então para comprar algum alimento. Minha esposa me disse: querido, eu nunca estive tão nervosa em toda a minha vida como estive hoje vendo-te ali tropeçando com essa Bíblia. Não te afetou assim a ti? Então a irmã Meda disse, né? Eu fiquei muito nervosa porque eu me senti culpada, em outras palavras, né? Porque fui eu que te dei a Bíblia nova e você se embaraçou ali por causa da Bíblia nova e eu me senti assim um tanto constrangida, não é? Ela perguntou: você não ficou assim, querido? Constrangido, assim nervoso, né? Lhe respondi: não. Eu sabia que a passagem estava ali. O que sucedeu foi que não estava a página. Foi uma impressão. Ela disse: porém, pensando que eu havia comprado para ti essa Bíblia, parecia que todos os olhos naquele auditório estavam fixos em mim. Aleluia. Eu quero que os irmãos não se esqueçam da parte que nós lemos na Bíblia. Quando ele acabou de ler o livro, a Bíblia, lá na sinagoga, o Senhor Jesus Cristo, não é? Ele devolveu ao assistente. O que foi que aconteceu com o irmão Brana na mensagem Dores de Parto? Quando ele acabou de ler, ele recebeu o livro da mão do ministro, leu a escritura e devolveu o livro ao assistente. E quando o Senhor Jesus Cristo devolveu o livro ao assistente, os olhos de todos eram fixos nele, no Senhor Jesus Cristo. Os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Aí a irmã Meda, sem ligar uma coisa com outra, claro, né? Lá no caminho, quando pararam para comprar algum alimento para os meninos, então ela disse: querido, eu fiquei tão nervosa porque parecia que os olhos de todos estavam fitos em mim. Você viu a mesma expressão, né? Mas então vamos aqui. Lhe disse: porém, isso não foi culpa tua. Isso foi um erro que cometeram ao imprimir a Bíblia. Então, me pus a examinar a Bíblia, a mesma,
a Bíblia Nova. Então me pus a examinar a Bíblia, e o que sucedeu foi que nessa Bíblia, o capítulo 16 e o capítulo 17 de João terminam igual nas duas páginas onde estavam. E sendo uma Bíblia nova, estas duas páginas estavam grudadas. Foi isso que aconteceu. A Bíblia era nova, e eu pressuponho que quando a máquina recortou, né, o livro, grudou e não desgrudou. Não estava desgrudado. Então o que aconteceu foi isso. As duas páginas da Bíblia estavam grudadas. Mas eu fico pensando, você cruza seus braços, se assenta em um certo lugar, assossegado, e começa a meditar nessas coisas para você ver. Quando estava sendo feita essa Bíblia, Deus permitiu que aquelas folhas, aquelas páginas ficassem coladas. Porque depois essa Bíblia ia ser comprada por uma mulher que ninguém sabia quem seria, mas Deus sabia, seria a esposa do profeta de Deus. E essa Bíblia seria dada de presente ao profeta de Deus. E na hora que ele fosse ler, lá na igreja, no culto, lá dos homens de negócio, na convenção, ia estar um ministro católico. Você está vendo como é que era? Não é? Então, e aí quando ele se encontrasse em dificuldade, o ministro traria para ele a Bíblia do mesmo jeitinho que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. Veja só, então você se põe a pensar, fala, meu Deus, como nada passa por despercebido aos olhos de Deus, nada passa por despercebido à sua presciência, ao seu conhecimento. Aleluia! Que coisas tremendas, como é bom crer num Deus dessa maneira, ter uma fé assim em Deus, saber que Ele é onisciente, Ele está vendo cada piscar, cada pestanejar dos seus olhos, Ele está vendo. Aleluia, glória a Deus. Muito bem, estava lendo o capítulo 17 uma vez, do 16, disse, está bem, isso é por alguma causa. O profeta, que era um homem vidente, ele já pensou, isso deve ter acontecido por algum motivo. E quando você vai ficando igual um profeta, porque vocês são filhos dos profetas, não é assim que a Bíblia diz? Que nós somos filhos dos profetas, e quando esses filhos dos profetas vão crescendo um pouquinho, vão ficando maiorzinho de idade um pouquinho, começam a ter as mesmas visões que o profeta, começam a entender as mesmas coisas que o profeta via, aleluia, e entendia. Então ele disse aqui, está bem, isso é por alguma causa. Talvez ele pensou, eu ainda não saiba, mas deve ser por alguma causa. E era, né? Deve ser por alguma causa. Então, tão claro quanto você pode ouvir-me agora, uma vez me falou e me disse, ele chegou a Nazaré, perdão, eu li errado aqui, eu não posso pular isso aqui, né? Então, como você pode me ouvir agora, tão certo quanto você pode me ouvir agora, uma voz me falou e me disse, ele chegou a Nazaré, onde havia sido criado, e entrou na sinagoga como era seu costume. O sacerdote lhe deu a escritura para ler, e ele leu no capítulo 61 de Isaías. Quando havia lido as escrituras, devolveu o livro ao sacerdote, se assentou, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Você entendeu? O cumprimento da escritura de Isaías 61 em Lucas 4, né? Aí ele não sabia o que significava aquilo até então, mas aí um dia uma voz lhe disse isso é aquilo. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Você está feliz? Você está contente por Deus ter nos mostrado essas coisas? Amém, graças a Deus. Os olhos de todos estava fito neles, digo, os olhos da congregação, né? Estava fito nele.
E palavras preciosas procederam de sua boca e disse: hoje tem se cumprido essa escritura. Hoje tem se cumprido essa escritura. Quão preciosas são as escrituras. Note você em Isaías 61, 2. Ali é onde nosso Senhor estava lendo. Agora, na metade do segundo versículo, ele se deteve. Eu havia comentado isso no início, não é? Então ele foi lendo, quando ele chegou na metade do segundo versículo, ele parou, o Senhor Jesus Cristo parou e entregou o livro de volta ao sacerdote. Por que ele parou, não é? Então vamos aqui. Ele se deteve onde diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, para pregar o ano aceitável do Senhor. Ali parou. Por quê? Porque outra parte do versículo, para trazer juízo, não se aplicava à sua primeira vinda. Você entendeu por que Jesus leu só a metade do versículo? Porque a outra metade não seria para aquele dia que estava se cumprindo a escritura, que ele pegou o livro da mão do sacerdote. A outra metade do versículo ficaria para a segunda vinda, quando será o dia do juízo, o dia da vingança do Senhor, não é? Mas para a sua segunda vinda. Então vemos que as escrituras nunca falham, sempre são perfeitas. Jesus se deteve exatamente onde parou a escritura, porque ele ali era o que haveria de ser vindicado em seu dia. Agora, isso foi em sua primeira vinda. Na segunda vinda é quando trará o juízo sobre a terra, não naquele dia, mas isso foi quando haveria de pregar o ano aceitável. Agora eu tenho que parar de novo aqui, eu estou parado no parágrafo 25, terminei o 25. Então, vamos fazer uma análise aqui nisto aqui agora. Quando o Senhor Jesus Cristo recebeu o livro do sacerdote, ele leu até a metade do segundo versículo. Por quê? Era onde era para ser anunciado o ano aceitável do Senhor. Porque ele disse assim: o Filho do Homem não veio para condenar, veio para salvar o que se havia perdido, não é? A outra metade ficou para o dia do juízo, para a época da segunda vinda de Cristo. Agora você notou o mesmo fato acontecendo com o profeta de Deus, William Marion Branham, sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7? Você notou isto? Que na sinagoga, ali no culto dos homens de negócios do Evangelho Completo, o ministro católico veio lá, o sacerdote católico, o arcebispo veio ali e foi a mesma cena, dando o livro para o profeta ler. Agora, você não pensaria nada que não seja correto, é claro, né? Alguém poderia dizer: então você quer dizer que William Branham é Jesus Cristo? Não, eu não estou dizendo isto. Eu estou dizendo que o ministério de Cristo estava num homem agora. O ministério do Filho do Homem estava agora novamente em evidência outra vez, assim como Ezequiel era filho do homem e outros profetas do Velho Testamento, não é? Então, para quem tem ouvidos, não é difícil ouvir essas coisas. Por isso a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A segunda parte do versículo ficaria para o tempo da vingança, que é o tempo do fim, e é o tempo em que nós estamos agora, e é o tempo desta mensagem que nós estamos crendo, essa mensagem que nós estamos pregando agora, que pela graça de Deus nos foi dada a oportunidade de transmitir essa mensagem que Deus tem enviado nesse tempo final. Deixa eu ver a hora aqui, ainda dá para ir mais um pouquinho, não é? Então, vamos no parágrafo 26 agora. Não esqueça, a mensagem é: hoje tem se cumprido essas escrituras. E nós estamos agora no parágrafo 26. Note você, o Messias de pé ali na plataforma, identificando-se com a palavra de promessa para aquela era.
quão tremendo o Messias de pé ante a congregação, e observem as palavras tão preciosas quando disse para pregar o ano aceitável. O ano aceitável, como todos sabemos, como leitores das Escrituras, é o ano do jubileu, quando todos os escravos e prisioneiros, os que tiveram que entregar um filho ou uma filha para pagar alguma dívida, e esses estavam em cativeiro, não importava quanto tempo haviam estado na escravidão ou quanto tempo lhes restava de sua sentença, quando ouviam que vinha o ano do jubileu e ouviam o som da trombeta, aleluia, todo escravo podia receber sua liberdade se assim o desejava. Então veja bem, quando chegava o ano do jubileu, não é? Então era tocada a trombeta do jubileu, e todos conheciam o toque da trombeta do jubileu. E aí todo escravo que ainda não tivesse terminado de cumprir sua sentença, por alguma dívida que devia, qualquer coisa assim, poderia ser liberto se desejasse. Agora não esquece uma escritura que eu vou citar em Apocalipse capítulo 10, né? E versículo 7. Diz assim: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, captou? Quando tocar a sua trombeta, eu diria, serão libertos todos os escravos. Mas não é isso que está escrito lá, não é? Está escrito, se cumprirá o segredo de Deus como anunciou aos profetas seus servos. Então, neste momento em que você está vivendo, meu irmão, minha irmã, há uma trombeta sendo tocada. Essa trombeta é essa mensagem que está sendo pregada. Mensagem que foi trazida para nós pelo profeta William Marion Branham, de Malaquias 4, de São Lucas 17:30, de Mateus 16, 17, se não estiver enganado, ou 17, qualquer coisa assim, talvez eu faça confusão com o capítulo e versículo, não é? Mas veja bem isto, Apocalipse 10 e versículo 7, há uma trombeta sendo tocada agora, qualquer escravo que esteve escravizado pelos credos e dogmas, em tradições, e não ainda tem a experiência do batismo com o Espírito Santo verdadeiro. Eu não estou falando dos dons apenas. Batismo verdadeiro do Espírito Santo. Qualquer pessoa que esteja escravizada na mentira tem o direito de ser liberto agora, quando toca a trombeta, a sétima trombeta. Aleluia. Eu tenho 4 minutos ainda, não é? Aqui, deixa eu ver, qualquer então, tinha que ser, se o desejava, achei aqui o ponto, né? Então, se ele desejasse ser liberto, ele poderia ser, se ele desejasse. Mas, quem sabe, às vezes ele amava o seu senhor não era tão ruim para ele, e lhe dava algumas regalias, e ele quisesse continuar sendo escravo, ele tinha o direito de continuar. Só que daí lhe furavam a orelha. Ele vai falar aqui, não é? Já não tinha que ser escravo. Porém, se alguém desejava permanecer como escravo, então tinha que ser levado ao templo e, de pé junto à coluna, tomavam uma sovela e lhe furavam a orelha, então tinha que servir a esse amo pelo resto de sua vida. Que exemplo tão perfeito do Evangelho de Jesus Cristo, quando o Evangelho é pregado, o ano aceitável, o tempo do jubileu, qualquer um, não importando a cor da pele, sua denominação, o submetido no pecado ou o que tivesse de mal, podia ser livre quando ouvisse a trombeta evangélica de Deus. Então ficava livre. Porém, se dava as costas à mensagem e se negava a ouvi-la,
Então note bem, lhe furavam a orelha com uma sovela. Isto quer dizer que atravessa a linha entre a graça e o juízo e jamais ouvirá o evangelho. Você jamais progredirá, permanecerá como escravo no sistema em que se encontra pelo resto de sua vida, se você se negar a ouvir o ano aceitável. Então agora a trombeta está sendo tocada. Aliás, desde os dias do Senhor Jesus Cristo, a trombeta ainda está sendo tocada. Mas logo, se cada um que viveu em seu dia se negou em ouvi-la, e ele morreu com a orelha furada, né? E assim vem vindo as gerações no aspecto, eu diria, humano, né? Uma geração, humanamente falando, é 40 anos agora para nós, né? Já se conta uma geração. Então as gerações vão passando. E o ano aceitável do Senhor é o dia da graça, o dia da misericórdia, o dia aceitável do Senhor. É agora, ainda não acabou. Mas se a pessoa se negar a ouvir a mensagem, então o diabo lhe furará a orelha. E ele ficará surdo. Isso é um tipo. Ele vai ficar surdo, nunca mais ele poderá ser liberto. Porque ele ficou marcado com a orelha furada pelo diabo. Que Deus nos ajude. Nós chegamos ao parágrafo 27. Se Deus permitir, nós prosseguiremos no próximo culto a partir do parágrafo 28. E agora nós vamos orar, agradecendo a Deus, não é? Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos ao Senhor nesta hora por esta oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor teve a graça para nos revelar, mostrar estas coisas e podermos ouvir o toque da trombeta do Senhor neste tempo em que vivemos. Cada um que viveu em seu dia teve a sua oportunidade, Senhor, e nós estamos tendo a nossa. Oxalá que meus irmãos, meus amigos, aquelas pessoas que a gente ama, meus ouvintes, que eles possam também ouvir o toque da trombeta do Senhor nesta hora, a 7ª trombeta de Apocalipse 10, versículo 7. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos estas bênçãos e nós te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Então, amados, chegamos ao final do culto, né? Lembrando que nós publicamos as nossas publicações aos sábados e às terças-feiras, no horário das 18h45, né? Temos 2 cultos virtuais por semana, e 18h45 na terça e 18h45 no sábado são publicados. E a descrição do vídeo aí tem horários, endereços de culto e assim por diante. E fiquem todos na graça e na paz do Senhor. Se Ele permitir, então, nós estaremos juntos no nosso próximo culto, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.